Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, finalizo a entrevista com a doutora Mônica Lengruber, policial penal no estado do Mato Grosso do Sul, psicóloga e pesquisadora, abordando o perfil psicossocial das mulheres em situação de prisão no Brasil, focando neste capítulo os indicativos, propostas e implementações necessárias às políticas públicas que revertam o viés de crescimento do encarceramento feminino. Reiniciando, doutora, de que forma a adequação das estruturas prisionais é proposta como solução para os problemas enfrentados por mulheres encarceradas? Essa racionalidade das prisões que viam assim essa questão da agressividade como um traço muito inerente do homem, fez com que as prisões femininas não fossem de fato projetadas para as mulheres. E as mulheres foram, sim, sendo literalmente introduzidas nesses espaços idealizados para homens. Então, como é que poderia se pensar diferente, né? O que seria uma prisão pensada para a mulher? Primeiro que a própria dinâmica entre homem e mulher ela é muito diferente, uma dinâmica do próprio sistema de aprisionamento. Há uma necessidade, a mulher é muito agressiva, como é que é? Há uma necessidade de ficar tanto tempo, do espaço seu mesmo, a mulher precisa de mais espaço ou não, mulher não engravida? Ah, sim, mulher engravida. Então vamos pensar aqui qual é o espaço mais adequado, de uma forma seja mais salutar para essa mulher que está esperando, né, que está aí gerando uma vida. E quando essa mulher tiver, então, a criança, um espaço para que essa criança possa, vai nascer, vai ficar com a mãe ou não, tem prisões que têm um local para a criança, mas eu já fui em prisão aí pelo país e que eu via uma criança aprendendo a andar pegando em grades. É algo que você fica pensando assim, gente, que vista surreal. Como é que pode alguém achar que isso pode estar dentro de uma normalidade? Porque aí você prejudica o desenvolvimento dessa criança que está ali dentro também. Isso tudo é a forma de se adequar uma estrutura de aprisionamento, uma estrutura de pena, né, que está sendo imposta para a mulher que precisa de mais tratamentos, que precisa, inclusive, assim, de um absorvente. São coisas singulares mesmo dessa mulher encarcerada e que essa proposta tem que ser uma proposta universal, uma proposta para que todos os estados se adequem, se saia disso, né, desse mundo que é masculino para esse mundo que é feminino, de mais cores, de mais espaços, porque a mulher gosta de se cuidar, que vai buscar cuidados. Então é diferente mesmo e tem que ser diferente. Tem que ser uma proposta adequada, sim, a essa mulher para que ela também não se sinta mais inferiorizada, porque é isso que a gente observa que está acontecendo, né? A mulher fica numa posição até de inferioridade dos homens que cometeram crime, porque elas não têm as questões que são básicas para suas necessidades. As propostas têm que vir desse atendimento básico e pensando nessa mulher que gera, sim, outras vidas, nessa mulher que tem doenças específicas que são das mulheres e que precisam estar cumprindo as suas penas com mais leveza, né? Leveza de uma própria estrutura de aprisionamento. O que são grupos de atenção psicossocial e de que maneira o engajamento educacional formal e profissionalizante pode melhorar a condição das mulheres em prisões?
Esses grupos de atenção psicossocial são grupos formados para que se leve temática por profissionais que são da psicologia e do serviço social, para se levar uma temática específica, às vezes uma temática sobre a própria questão de droga, às vezes uma temática sobre a questão, por exemplo, de amamentação, às vezes uma temática sobre a questão de família, sobre a questão de depressão, de ansiedade, de violência, de suicídio. São grupos que se pensam em temáticas e que várias mulheres vão estar ali podendo falar um pouco sobre os seus sentimentos, podendo externar como é que elas estão dentro daquele ambiente. E isso tudo, óbvio, que vai trazendo uma melhoria de qualidade, porque elas vão aprendendo coisas, aprendendo sobre temas que são relevantes e também podem externalizar aquilo que sentem. Esse engajamento educacional formal e profissional também pode ser trabalhado nos grupos temáticos de atenção psicossocial. Se pode falar de vários outros tipos de trabalho, fazer com que elas pensem fora só daquela questão só de serem babás, de serem domésticas, de fazerem diárias, e mostrar outras possibilidades, e almejando propensões mesmo futuras muito melhores. No que eu fui observando durante o estudo, elas tinham isso muito baixo. Então, esse grupo ele faz com que elas pensem de uma forma diferente e que elas possam também se posicionar dentro daquele ambiente de tanta exclusão que é o ambiente do sistema prisional feminino. A construção de novas referências para a população de mulheres encarceradas está lastreada especificamente em quais ações ou políticas públicas? Nesses estudos, algumas coisas eu fui colocando como importante. É exemplo da inclusão das mulheres que estão cumprindo suas penas em prisões, inclusão em projetos de habitação, que seja esse projeto de habitação social, em programas governamentais de inclusão. Isso é uma coisa que ainda é muito falho. Em programas do atendimento, né, do Sistema Único de Saúde, que isso seja mais efetivo também, porque ainda é falho dentro do sistema prisional, ainda precisa. Eu lembro que algumas mulheres falavam até que alguns remédios muito básicos elas não tinham. A gente também pensa numa possibilidade do maior índice de pessoas que pensem em ter suas carteiras, né, sua inclusão em carteira de trabalho e previdência social, para terem as suas vidas sociais e terem os seus direitos trabalhistas, que são tão importantes, como as férias, aposentadoria, auxílios, benefícios, que isso é importante, ao contrário de que muita gente pensa, o universo é muito pouco de pessoas que estão presas, que têm benefício da Previdência Social, que está em lei. São políticas públicas que existem, mas que tem que pensar na inserção da mulher que está cumprindo sua pena. Doutora, o que significa a efetivação das diretrizes apontadas nos movimentos de políticas públicas voltadas para mulheres em situação de prisão? Quando eu falo nessa questão de se efetivar essas diretrizes, né, desses movimentos das políticas públicas, significa, por exemplo, que se cumpra a portaria interministerial número 210, que foi implementada em 2014 e instituiu uma política nacional de atenção às mulheres em situação de liberdade de egressas no sistema prisional. E vale aqui ressaltar que uma das orientações que foram elencadas, né, uma delas, né, que foi elencada, foi exatamente a inserção dessas mulheres em programas de saúde mental e de dependência química. Também foi elencado a necessidade do acompanhamento médico pré-natal, pós-parto e extensivo ao recém-nascido, a esse bebezinho, né? E isso também, essas questões todas foram garantidas e reforçadas pelo plano legislativo a partir do sancionamento da Lei 14.326, de abril, né, de 2022, que altera a LEP,
e passa a dispor dessa obrigação do Estado em prover assistência integral à saúde dessa mulher presa, gestante ou puérpera e também do seu bebê, para dar toda essa assistência. A gente vai ter aí esse plano de saúde que foi estabelecido, de saúde das pessoas que estão encarceradas, que foi estabelecido desde 2003, como uma das metas desse acesso de saúde em todas as unidades prisionais do SUS, né? Eles têm que ter esse acesso ao SUS. Até hoje tem lugares que não funciona assim. Tem Mato Grosso do Sul, é um estado que essa atenção à saúde é muito, muito bem pensada e se participa de muitas, se coloca, né, com uma responsabilidade muito grande dessa inserção dos presos no SUS. Então, é efetivar esse tipo de programa, esse tipo de política pública que já existe há um tempo. Precisa se ter atenção e que os estados possam garantir que essas portarias sejam respeitadas, que a lei seja respeitada e que possam dar, sim, garantias a essas mulheres que estão em cumprimento de suas penas. De que maneira o ambiente penitenciário é caracterizado como desigual em termos de gênero e de que forma essa desigualdade pode ser extirpada? Esse ambiente penitenciário começa desde uma questão estrutural, dessa desigualdade de gênero estrutural. Quando uma mulher é presa e ela é colocada em um ambiente que não foi pensado para ela, para atender as necessidades básicas dessa mulher, a gente já está aí com um sério problema de desigualdade de gênero. Então, eu costumo até a falar bastante que por mais que essa população prisional seja inferior de fato, e a gente sabe que é bem inferior, a mulher ela apresenta problemas que são muito específicos, são próprios. E tudo isso vai se agravar porque ela não consegue estar num ambiente que atenda essas necessidades, esses problemas que são específicos do gênero feminino. E aí a gente vai propiciar uma vulnerabilidade da condição dessa pessoa presa e condenada por essa justiça criminal. E é lógico, a gente, mais uma vez, eu volto a reforçar que essa mulher acaba, por ter uma condição específica e duplamente vulnerável, acaba desenvolvendo problemas ali dentro, problemas principalmente de ordem emocional. Por isso que o plano interministerial, aprovado pela portaria interministerial, esse plano nacional que vai falar dessa mulher presa, né, e das egressas, vai pensar e vai direcionar para que os estados possam propiciar esses atendimentos para essas necessidades da saúde mental dessa mulher, que vai ficando prejudicada com o próprio aprisionamento, porque a partir do momento que a gente não tem esse direito humano da mulher garantido, a gente começa também a propiciar outros tipos de problemática dentro do sistema. Essa questão de extirpar, eu estou pensando aqui, né? Eu escrevi isso há tanto tempo, que, sim, nós necessitamos extirpar de vez, mas nós não conseguimos até hoje extirpar de vez a questão de desigualdade de gênero em sociedade livre, quem dirá dentro de um sistema punitivo, de um sistema prisional. Mas eu vou deixar aqui a minha sugestão ainda para que a gente, enquanto sociedade civil, possa buscar uma intervenção mais firme, né, e estar junto aí com essas organizações também não governamentais em prol desse direito humano dessa mulher, como algo assim muito especializado, decisivo e fundamental para esse embate que a gente tem aí da questão de gênero, dessa questão de desigualdade de gênero. E lutar aí para que essas políticas públicas que são específicas para essa mulher presa sejam de fato efetivadas, para que os estados cumpram com o que foi estabelecido dentro dessas políticas públicas. Quais são as mudanças emergenciais que o texto destaca como necessárias para as mulheres em situação de prisão? Estou pensando aqui que essas mudanças emergenciais continuam sendo as mesmas, que vai desde essa estrutura de presídio feminino, que até hoje isso não foi efetivado.
Nós temos várias unidades prisionais femininas que continuam com esse modelo de unidades prisionais masculinas, e até a essa atenção dessa mulher gestante em todos os seus períodos, nesse período pré-natal, nesse período pós-parto e nesse período em que vai ter que ser atendido o bebê. Isso tudo ainda não foi efetivado e nem solidificado no nosso país, e precisa, para que a mulher possa sim não ter mais uma das suas vulnerabilidades de gênero por estar em um ambiente que é tão masculino. Podes apontar políticas públicas específicas que foram implementadas para abordar as questões levantadas no estudo e evitar a expansão do aprisionamento feminino no Brasil? Aqui nessa pergunta eu vou destacar 2 grandes avanços que eu observo que o sistema prisional, enquanto Secretaria Nacional, avançou. Primeiro que vale destacar aqui que a Senapen possui, dentro da Diretoria de Política Penitenciária, uma coordenação específica de políticas para as mulheres, e eu acho que isso aí a gente já conseguiu um grande avanço. Todas essas ações da coordenação, elas são pautadas, obviamente, pela política nacional de atenção às mulheres privadas de liberdade e às egressas, como eu já tinha essa política nacional que eu já havia falado anteriormente, para poder desenvolver os seus projetos. E com isso, trouxe um grande avanço, que foi a construção dos planos estaduais de atenção às mulheres privadas de liberdade e às egressas, que, por exemplo, foi instituídos nesse ciclo de 2021 e 2023, e aí depois passa a ser, com esse nosso ano de 2024, será construído um outro, né? Será um novo ciclo. Mas o importante frisar aqui é que, a partir do momento que os estados assinam os seus planos, né, constroem e assinam os planos, eles são responsáveis de executar os planos. E isso já vem acontecido, né? Alguns estados, os estados que assinaram, eles procuraram executar os seus planos, porque há uma exigência da própria coordenadoria que orienta e está sempre exigindo uma resposta desses estados. Outro projeto aqui que eu vou destacar é o projeto Mulheres Livres, que ele começou a existir em 2017 e visa esse desencarceramento das mulheres privadas de liberdade, tanto as condenadas quanto as provisórias. Vale ressaltar que são essas mulheres que estão gestantes ou com seus filhos na primeira infância. Esse projeto também buscou uma efetiva proteção social dessa mulher pela inclusão na rede SUAS. Então, eu acho que isso foi extremamente relevante, né? Na rede educacional, no mercado de trabalho. Se pensou também na questão de esporte, lazer e cultura, né, dessa mulher. Então, para mim, eu já vejo como questões que foram um avanço assim, extremamente significativo, e são políticas públicas que, é lógico, carece ainda de modificações, mas que a gente já avançou. O país já avança e tem estados que estão à frente de outros, obviamente, e aí eu vou até dar um exemplo aqui de Santa Catarina, que Santa Catarina é um estado que pactuou com esses projetos da coordenadoria, e aí tem várias ações que são interessantes de estar visualizando, que são voltadas para esse público das mulheres presas. Como as organizações não governamentais têm contribuído para a melhoria da situação das mulheres em situação de prisão? As ONGs contribuem por meio dos seus projetos específicos às mulheres em situação de aprisionamento. E tem projetos aí que visa uma capacitação profissional para melhor qualificação na inserção do mercado de trabalho, projetos que visam o atendimento jurídico dessas mulheres presas, que visam a saúde da mulher presa, projetos inclusive de pequenas fábricas de fraldas, que são vinculadas às ONGs também, de absorventes, que são vinculadas. Eu estava observando uma associação que eu achei tão interessante,
que chama Elas Existem, Mulheres Encarceradas, é do Rio de Janeiro, e que busca inclusive uma ampliação do projeto de remissão pela leitura, né, e o que mais para mim me pareceu muito, muito interessante, é que esse projeto, por exemplo, ele da associação, ele visa desenvolver essa capacidade crítica, que tem a ver com aquilo que a gente foi falando lá na parte um, né, desse prejuízo da mulher encarcerada e de aspirações futuras melhores, até no mercado profissional. E com esse desenvolvimento da capacidade crítica, isso também vai melhorando, tudo vai melhorando, inclusive essa qualidade da saúde mental da mulher que a gente já sabe que é tão prejudicada. O que o estudo sugere em relação à prevenção de situações que levam à criminalidade feminina e como a sociedade tem respondido a essas questões? O estudo demonstrou uma prevalência de 82% de mulheres presas em razão do tráfico de drogas. A nossa maior prevenção é a luta, enquanto sociedade civil, é a luta mesmo em relação à questão da droga, tanto do uso. Nós somos o segundo país que mais consome drogas no mundo, e também somos um país que envia, né, muita droga para outros países, porque nós temos várias aí organizações criminosas. Então, eu acredito que a nossa luta é em relação a essa questão do tráfico de droga. Em relação a essa mulher que muitas vezes é presa em razão dos seus companheiros, que as levam para a prisão com a questão da droga. Enquanto essas mulheres estão presas, eu acho que esses grupos de atenção psicossocial são extremamente importantes para se ter uma tomada de consciência em relação a isso. Essa questão da remissão pela leitura, acho extremamente importante, porque promove, sim, uma visão mais crítica sobre aquilo que a pessoa vai ler, e eu acredito que a gente, enquanto sociedade, ainda não tem respondido de forma eficiente sobre essa questão, porque essa mulher, ela é esquecida. Por isso que essa associação chama Elas Existem, né? É uma associação que não é muito antiga, para dizer, olha, tem mulheres presas. É um universo pequeno, mas se a gente fizer em relações assim de percentual, o crescimento é muito elevado de mulheres que estão sendo presas a cada ano. Então, nós temos que pensar, sim, enquanto sociedade, que essa é uma problemática que existe e que a gente tem, sim, uma responsabilidade sobre isso, porque nós todos somos responsáveis uns pelos outros, por isso que se chama sociedade. A gente vive em sociedade porque temos responsabilidades sociais. Que são responsabilidades sociais? É a responsabilidade de uma vivência social. E este é um problema grave da nossa área de execução penal. É um problema grave que existe do sistema prisional. Então, as atenções são em se conscientizar mesmo a mulher que esse caminho, né, dessas escolhas com as pessoas que vão para o tráfico de droga ou com seus companheiros, elas estão sim sendo levadas cada vez mais para o cárcere. A conscientização da própria dependência química, porque a gente agora já está tendo mais mulheres que apresentam transtorno por uso de substância química, e essa conscientização de que estar envolvida com pessoas que cometem crimes acaba realmente não compensando, porque elas, quando vão para o cárcere, elas muitas vezes são esquecidas ali, até pelos seus próprios companheiros, né, que inclusive arrumam outras pessoas, outras mulheres dentro ali do sistema, quando saem não fazem visita, não realizam. Se você for observar uma fila de visita entre um presídio masculino e um presídio feminino, a diferença é muito grande. Então as mulheres, elas são esquecidas quando elas estão ali, esquecidas às vezes pelo próprio sistema e muitas vezes pela sociedade. Doutora Mônica, caminhando para o final de nossa entrevista, te parabenizo pela abordagem de
tua pesquisa. Repriso meus agradecimentos por ter aceitado ao convite para iluminar nosso canal e coloco este espaço à sua disposição para suas considerações finais. Muito obrigado e até a próxima. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de explicar aqui a pesquisa, que mesmo depois de tanto tempo, ainda assim, né, se torna muito importante para a nossa realidade desse sistema prisional nos dias de hoje. Sei do quão comprometido o senhor é com essas questões desse sistema prisional e a todos que a gente continue, sim, com essa luta pelo fim dessa desigualdade de gênero dentro do ambiente penitenciário, pelas melhorias de condições de cumprimento de pena da mulher em situação de prisão. Um beijo para todos. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, concluímos a entrevista com a doutora Mônica Lengruber, policial penal no estado do Mato Grosso do Sul, psicóloga e pesquisadora, abordando o perfil psicossocial das mulheres em situação de prisão no Brasil, tema de pesquisa por ela realizada no ano de 2010 e ainda muito atual. Quer saber mais sobre este conteúdo? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Inscreva-se e compartilhe o nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.